Às vezes, tudo o que precisamos fazer é parar e ouvir nossa voz interior para sentir uma estranha, quase inexplicável dissonância ao estar dentro de uma antiga estação de trem. Uma pessoa se encontra sob arcos que se elevam ao céu por dezenas de metros, cercada por mármore, granito e detalhes ornamentais dignos de templos antigos, enquanto aguarda a chegada de uma locomotiva barulhenta que expele nuvens de fumaça. A versão oficial da história insiste que esses palácios foram construídos exclusivamente para atender às necessidades do transporte. Mas, ao olhar mais de perto, essa lógica começa a se desfazer. Surge uma suspeita inquietante. Os trens são apenas uma decoração em um espaço que originalmente foi destinado a algo bem diferente. Essas gigantescas construções parecem ser vestígios de uma civilização cujo nível tecnológico a humanidade ainda não consegue compreender totalmente. Nos é oferecido acreditar que, no meio do século XIX, pessoas que mal haviam saído do sistema feudal e se deslocavam a cavalo, de repente começaram a erguer estruturas de tal complexidade que arquitetos modernos, mesmo com modelagem computacional, reconhecem como difíceis de realizar. É difícil imaginar como os construtores, que iluminavam suas casas com velas, criaram cúpulas capazes de cobrir um estádio de futebol, utilizando apenas ferramentas primitivas e trabalho manual. O que chama a atenção são as proporções. Os enormes e robustos vãos das portas, com alturas de 5 e às vezes até 8 metros, parecem excessivos para uma pessoa de estatura média. A engenharia não tolera o vazio do exagero quando se trata de milhares de toneladas de pedra. Cada detalhe deve ter uma função prática. Se existem portas que têm a altura de 3 andares, é lógico supor que foram projetadas para aqueles que podiam passar por elas sem dificuldade. O contraste tecnológico é impressionante. De um lado, majestosas estações catedrais com acústica perfeita e geometria complexa, que requer máquinas de controle numérico, e do outro, uma locomotiva primitiva, que na essência é um barril com água aquecida por carvão. O coeficiente de eficiência de tal máquina é insignificante, ela vibra e solta fumaça, o que não combina em nada com a arquitetura dos palácios de cristal. Isso se assemelha a tentar usar uma ópera como um armazém de fertilizantes. A lógica em tal combinação simplesmente não existe. Uma teoria que parece muito mais plausível sugere que essas estações não foram construídas no século XIX. Elas foram simplesmente descobertas. A civilização moderna chegou às ruínas de um mundo mais desenvolvido, encontrou esses complexos gigantescos, limpou-os das camadas de séculos e os adaptou para suas necessidades modestas. Os trilhos foram colocados onde antes, talvez, fluíssem correntes de uma energia completamente diferente. No meio do século XIX, muitas cidades pareciam desertas. Vastas praças das capitais mundiais estavam desocupadas, e as raras figuras de pessoas em trapos pareciam estranhas diante das construções ciclópicas. O silêncio dessas metrópoles abandonadas nos leva a refletir que os verdadeiros construtores desapareceram, e aqueles que vemos nas antigas fotografias são apenas os primeiros colonos que chegaram para ocupar a propriedade desabitada após um cataclismo global. Os novos proprietários começaram a reescrever sistematicamente a função dos edifícios. O que poderia ter sido usinas elétricas tornou-se templos, e os gigantescos portais de transporte e ressonadores acústicos se transformaram nas salas de espera que conhecemos. Essa troca de funções se tornou a base para uma nova mitologia histórica. Quando começamos a analisar a estrutura interna dessas colossais edificações, uma questão se destaca: a sua viabilidade. Na arquitetura e na engenharia, não existem variáveis aleatórias. Cada parâmetro, desde a altura do vão da porta até a largura do lance da escada, é definido com base nas necessidades físicas do usuário. No entanto, as antigas estações demonstram uma ergonomia que entra em conflito com a fisiologia do ser humano comum. Os imponentes acessos, que chegam a medir 5, 6 e às vezes até 8 metros de altura,
são oficialmente justificados pela busca pela grandiosidade e pelo apelo arquitetônico. Mas, se deixarmos de lado os termos da crítica de arte e utilizarmos a lógica de um engenheiro, fica claro que tais aberturas são excessivas para um ser que mede 1,70 m. Para que gastar recursos na construção de portas de 3 andares, que são praticamente impossíveis de abrir manualmente sem mecanismos especiais? A resposta é evidente. Essas passagens foram projetadas para seres de proporções completamente diferentes. Essa estranheza se manifesta não apenas nos salões principais, mas também em áreas de serviço fechadas, onde a decoração é secundária. Nos corredores e torres de muitas estações, ainda existem escadas que tornam o deslocamento extremamente desconfortável para o homem moderno. Os degraus, com cerca de 40 centímetros de altura, exigem de nós um esforço desmedido, transformando uma simples subida em um exercício extenuante. Essa ergonomia parece ter sido projetada para seres que medem quase 3 metros, dimensões que em nossa história são consideradas míticas. Um observador atento notará que até mesmo os elementos de controle do espaço estão dispostos de maneira não natural. As maçanetas e os mecanismos de trancagem em alguns edifícios históricos estão à altura do rosto de um adulto moderno. É como se estivéssemos habitando uma mansão abandonada, tentando nos adaptar a objetos do dia a dia feitos para proprietários gigantes. As imagens desses construtores talvez não sejam meras criações da imaginação dos escultores. Os atlantes que sustentam arcos e pórticos podem ser mais do que personagens mitológicos. Podem ser uma espécie de autorretrato daqueles que realmente ergueram essas paredes. A ciência oficial insiste que tudo isso é apenas uma homenagem à moda da antiguidade. No entanto, a moda diz respeito à decoração e não aos padrões fundamentais de engenharia. Nenhum construtor aumentaria o volume de escavações e os custos de material várias vezes apenas por estética, se isso interferisse na utilização cotidiana do edifício. Esses objetos eram parte de um sistema global, construído segundo um padrão único que não levava em conta as necessidades do ser humano comum. A questão mais assustadora permanece sendo a do tempo. Se acreditarmos nos livros didáticos, esses palácios para gigantes foram erguidos no meio do século XIX por trabalhadores utilizando ferramentas primitivas. Mas os números e os fatos revelam um impasse tecnológico que a versão oficial enfrenta ao tentar explicar a escala e a velocidade de tal construção. Quando passamos da análise das formas para o estudo do processo de sua criação, a versão oficial da história começa a parecer um roteiro mal escrito. Somos levados a acreditar que, no meio do século XIX, em uma época em que o principal meio de transporte era o cavalo, e a principal ferramenta era o martelo e o cinzel, a humanidade de repente cobriu o planeta com uma rede de estações ciclópicas. Se pegarmos uma calculadora e apenas contarmos os recursos necessários, a imagem da grande construção se desmancha diante dos nossos olhos. Vamos considerar, por exemplo, a logística. Para a construção de uma grande estação, são necessários dezenas, às vezes até centenas de milhões de tijolos de queima perfeita, além de milhares de toneladas de granito e mármore. As crônicas oficiais afirmam que esses volumes eram transportados para os canteiros de obras em carroças. Mas um cálculo simples revela que, para garantir tal ritmo de construção, deveria haver uma fila contínua de carroças com dezenas de quilômetros de comprimento, operando 24 horas por dia durante anos a fio. Onde nesse tempo conseguiram tantas montarias, forragem e, principalmente, estradas capazes de suportar tal peso em qualquer clima? A situação se torna ainda mais enigmática quando falamos do trabalho com metal. Os enormes vãos das estações são sustentados por complexas estruturas metálicas, unidas por milhões de rebites. Dizem-nos que os operários manualmente, a 30 metros de altura, sem o uso de guindastes e ferramentas pneumáticas, aqueciam e rebitiam o aço incandescente. Ao mesmo tempo, a qualidade das ligas daquela época muitas vezes supera os modernos em resistência à corrosão.
As tecnologias de forjamento e fundição necessárias para criar tais estruturas pressupõem a existência de uma pesada indústria desenvolvida e de uma padronização que, supostamente, estava apenas começando a se formar. As escavações despertam ainda mais perplexidade. As linhas de trem que levam a esses palácios frequentemente passam por profundas escavações ou altas elevações. Para criar tal relevo, é preciso mover bilhões de metros cúbicos de terra. Um escavador moderno leva semanas para fazer isso, mas no século XIX, isso era proposto a ser feito manualmente, com pás e carrinhos. A escala do trabalho realizado é tão colossal que se tem a forte impressão de que os construtores não estavam erguendo esses trilhos do zero, mas limpando trincheiras já existentes, remanescentes de uma infraestrutura anterior muito mais poderosa. Todas essas incongruências levam a uma única conclusão. A história oficial da Revolução Industrial é uma tentativa de explicar a presença de tecnologias que os novos colonizadores não criaram, mas apenas tentaram dominar. As ferrovias não foram construídas, foram desenterradas. As majestosas estações não foram erguidas a partir da primeira pedra. Foram extraídas de camadas de um solo sedimentar, estranho, que cobriu o planeta como resultado de um evento global. Esse solo onipresente se tornou o maior mistério daquela época. Se olharmos atentamente para os edifícios antigos, podemos notar que eles não estão apenas assentados sobre a terra, estão imersos nela. E isso não é um nível cultural, como tentam nos convencer os historiadores, mas algo muito mais abrangente e repentino. O fenômeno dos edifícios enterrados é, sem dúvida, o vestígio mais evidente de uma catástrofe global que os historiadores preferem ignorar. Em todo o mundo, de Nova York a São Petersburgo e Antuérpia, vemos a mesma imagem inexplicável. Os primeiros andares de majestosos terminais e edifícios administrativos estão literalmente incrustados na terra. Janelas completas, adornadas com molduras decorativas, mergulham profundamente sob o asfalto, enquanto as entradas frequentemente são acessadas por meio de escadas improvisadas que levam ao que antes era o segundo andar. A ciência oficial apresenta a teoria da camada cultural, afirmando que ao longo de 100 a 200 anos, o nível do solo se elevou naturalmente devido à atividade humana e à acumulação de poeira. No entanto, cálculos de engenharia refutam esse mito. A camada cultural nas cidades se acumula a uma taxa de cerca de 1 centímetro por década. Para que um edifício afundasse 3 a 4 metros, precisaria passar mais de 2.000 anos, e não apenas 150, como nos é dito. Além disso, ao escavar esses fundamentos, descobre-se que não se tratam apenas de porões, mas de verdadeiros espaços habitáveis, com acabamentos de qualidade, vãos de portas e decorações elaboradas que ninguém teria enterrado voluntariamente. A imagem se torna clara se admitirmos a possibilidade de um cataclismo repentino, um imenso fluxo de lama e argila que inundou o planeta entre o final do século XVIII e meados do século XIX. Não foi uma simples cheia de rio, foi um fluxo de detritos de escala planetária que transformou cidades florescentes em ruínas, soterradas sob camadas de sedimentos de vários metros. A argila que hoje tomamos como solo natural é, na verdade, as cinzas de uma civilização passada ou o resultado de uma poderosa erupção atmosférica. É por isso que, em fotografias antigas da metade do século XIX, as cidades parecem ter sido recentemente desenterradas. As ruas estão impecavelmente limpas, mas a vegetação brilha pela ausência, enquanto os primeiros andares estão cobertos de terra. Os terminais, sendo as estruturas mais robustas, sofreram menos em termos de resistência, mas seus níveis inferiores permaneceram para sempre ocultos. Os novos colonos que chegaram a essas terras após a catástrofe não construíram esses edifícios. Eles se dedicaram à sua limpeza. Os nós de transporte se transformaram em zonas de escavação. Em vez de erguer novos terminais, as pessoas restauravam o que havia sobrevivido, traçando trilhos sobre as superfícies das estradas enterradas e utilizando os andares superiores dos arcos como novas entradas.
Isso explica por que muitos terminais antigos apresentam uma estrutura estranha e multilayer, onde a lógica de movimentação dos passageiros parece confusa e irracional. Mas a pergunta mais importante é: quem eram esses novos colonos? Se o planeta foi coberto por um apocalipse de argila, de onde surgiram em tão pouco tempo milhões de pessoas para habitar essas cidades vazias e desenterradas? A resposta para esse mistério se esconde em um dos fenômenos sociais mais estranhos e sombrios daquela época. Quer saber como as cidades vazias foram preenchidas com novos habitantes e o que, na verdade, escondiam os trens dos órfãos? Quando a poeira do cataclismo global finalmente começou a assentar, os arquitetos de uma nova ordem mundial se depararam com uma tarefa colossal: povoar as cidades desertas e escavadas, e, mais importante ainda, fazer com que os novos habitantes esquecessem o que havia sido ali antes. Em antigas fotografias da metade do século XIX, vemos uma imagem assustadora. Amplas avenidas das capitais mundiais, construídas com majestosos edifícios absolutamente desertas. Nesses cenários, não havia vida, até que se iniciou um processo que, na história oficial, é timidamente encoberto pelo termo migração em massa. Um dos fenômenos mais estranhos e pouco explicáveis daquela época foram os chamados trens de órfãos. Durante décadas, a partir de grandes centros de distribuição nas estações, composições repletas de milhares de crianças sem pais partiam para os mais diversos cantos do mundo, para o Velho Oeste, para a Sibéria, para a Austrália. Nos dizem que eram crianças abandonadas, fruto da superpopulação e da pobreza. Mas de onde vieram milhões de crianças solitárias em cidades vazias? Existe uma teoria de que essas crianças eram produtos de uma reprodução em massa em incubadoras ou remanescentes de uma população cujos pais foram apagados da realidade pelo cataclismo ou pela limpeza subsequente. Essas crianças eram o barro perfeito para moldar uma nova história. Elas não tinham raízes, não possuíam memória do passado e não havia ninguém para lhes contar como funcionavam, de fato, as grandes cúpulas das estações e para que serviam as imensas portas. Eram ensinadas do zero, recebendo novas profissões e sendo inseridas em uma cronologia conveniente, onde eram pioneiros em um mundo selvagem, e não saqueadores nas ruínas de um grande império. Aqueles que eram mais velhos e podiam se lembrar da verdadeira situação enfrentavam um destino diferente. Foi na segunda metade do século XIX que se observou em todo o mundo um aumento anômalo na construção de enormes edifícios, que eram oficialmente chamados de casas de loucos. Essas instituições se assemelhavam mais a fortalezas ou prisões e eram erguidas segundo os mesmos cânones antigos que as estações. Ali eram levados aqueles que se recusavam a aceitar a nova realidade, que continuavam a afirmar que o céu era diferente antes e que a energia fluía pelo ar. Atrás das portas fechadas ocorria a correção da memória ou a eliminação definitiva de testemunhas. A grande reinicialização exigia tempo e controle rigoroso. Por isso, os nós ferroviários se tornaram pontos-chave de gestão. A estação transformou-se de um templo das tecnologias em um posto de filtragem, onde as novas pessoas recebiam suas direções e seu novo destino. O próprio sistema ferroviário, inicialmente destinado a propósitos completamente diferentes, foi adaptado para atender às necessidades de deportação e logística rigorosa da nova humanidade. No entanto, ao explorar o legado deixado, os novos proprietários se depararam com um problema. Aprenderam a usar as paredes, mas perderam completamente as chaves para a fonte de energia que alimentava esse mundo. As majestosas torres e cúpulas, sob as quais hoje aguardamos os trens, guardam segredos que não podem ser ocultados apenas com uma simples pintura nas paredes. Você está pronto para descobrir que tipo de energia esses colossos arquitetônicos realmente coletavam e por que a ciência moderna esconde tão cuidadosamente a verdadeira finalidade de uma simples torre de estação?
Quando analisamos a arquitetura das antigas estações de trem sob a perspectiva da física, em vez da arte, seu verdadeiro propósito começa a se revelar por trás das camadas de fuligem e tinta. O elemento central de qualquer terminal majestoso é a cúpula, coroada por um intrincado sistema de pináculos e estruturas metálicas. Fomos levados a acreditar que isso era apenas um exagero estético, destinado a enfatizar a riqueza do império. No entanto, em um mundo onde cada quilo extra de peso demanda colossais gastos, tal redundância não faz sentido, a menos que essas cúpulas façam parte de uma gigantesca instalação energética. As antigas estações não são apenas edifícios, são dispositivos técnicos complexos para a coleta e distribuição da eletricidade atmosférica, ou o que costumava ser chamado de éter. A geometria da cúpula é perfeita para focar a radiação eletromagnética, enquanto os altos pináculos, com elementos dourados e estranhas esferas no topo, funcionavam como potentes receptores antenas. Em uma época em que, segundo os registros oficiais, a humanidade estava apenas começando a dominar as lâmpadas a querosene, esses palácios já estavam iluminados por luz e calor sem fio. Preste atenção aos interiores das antigas salas de espera. Praticamente não há vestígios de fuligem de tochas ou aquecimento a carvão, apesar do imenso volume dos espaços. Para aquecer uma sala desse tamanho com carvão, seriam necessárias dezenas de fornos e uma verdadeira legião de aquecedores, mas nos desenhos originais frequentemente não encontramos chaminés. Em vez disso, há estranhas grelhas metálicas no chão e nas paredes, além de lustres que brilhavam sem o uso de pavios. A energia literalmente permeava o ar, sendo coletada por antenas nos telhados e transmitida através da arquitetura ressonante das salas. Os pináculos das estações frequentemente tinham formas idênticas às que vemos nas catedrais e edifícios governamentais da época. Tratava-se de uma rede global unificada. Os trilhos de trem, possuindo alta condutividade elétrica, podiam atuar como aterramento ou gigantescos condutores, transmitindo energia de um ponto a outro. A própria forma dos arcos sob os quais hoje os trens circulam é um ressonador ideal. O som e a vibração dentro dessas estruturas se intensificam, criando uma frequência específica que poderia ser utilizada para estabilizar o campo energético. Os novos governantes do mundo, que emergiram após a catástrofe, não conseguiram dominar plenamente essas tecnologias. Eles cortaram fios, removeram peças metálicas excessivas dos pináculos, chamando-as de elementos decorativos, e substituíram a eletricidade atmosférica sem fio por um primitivo uso de combustíveis. No entanto, não conseguiram esconder completamente a essência engenheira dos edifícios. As antigas estações continuam a vibrar em suas frequências, lembrando-nos de um tempo em que a energia era gratuita e acessível a todos diretamente do ar. Mas a utilização do éter era apenas a ponta do iceberg. Se esses edifícios eram centros energéticos, o próprio transporte neles deveria ser fundamentalmente diferente. O que hoje chamamos de trem é uma imitação rudimentar das tecnologias que outrora permitiam a movimentação no espaço de maneiras que ultrapassam a compreensão moderna da física. Você está pronto para olhar além do véu dos corredores acústicos e descobrir como de fato funcionavam os portais de transporte do passado? A ideia de que as estações do passado serviam apenas para embarcar em vagões apertados, envoltos em fumaça, se desfaz assim que começamos a explorar as propriedades acústicas desses espaços. A geometria das abóbadas, cúpulas e arcos nos terminais antigos é projetada com uma precisão matemática, característica não de salas de espera, mas de gigantescas câmaras ressonantes. Nesses edifícios, o som não apenas se reflete, ele vive, se intensifica e se concentra em pontos específicos, criando ondas estacionárias de colossal potência. Experimentos modernos com levitação acústica provam que o som direcionado em uma frequência específica pode manter objetos no ar e movê-los. Se escalássemos essa tecnologia para o tamanho de uma estação, teríamos um sistema de transporte que não requer a queima de carvão
ou o uso de combustível diesel. As majestosas arcos poderiam servir como guias para corredores acústicos, dentro dos quais os objetos se moveriam praticamente sem atrito, utilizando as vibrações da própria estrutura do edifício e do solo. Há uma ousada suposição de que os trilhos que vemos hoje são apenas uma tecnologia secundária e degradada. Inicialmente, os caminhos poderiam ter funcionado como guias magnéticos ou vibracionais, enquanto as cápsulas de transporte deslizavam sobre eles, obedecendo ao ressonar das cúpulas. Nesse contexto, a estação se transforma em um verdadeiro portal, um lugar onde espaço e matéria, sob a influência de frequências, mudavam suas propriedades, permitindo a travessia de enormes distâncias em questão de minutos. Os materiais desempenhavam um papel especial nisso. A abundância de quartzo natural no granito e no mármore das paredes transformava todo o edifício em um gigantesco piezoelétrico. Sob certas condições, tal estrutura poderia gerar campos que influenciavam a gravidade. O que hoje percebemos como eco em uma sala vazia da estação é apenas um fraco eco daquela sinfonia de tecnologias que um dia fazia construções de várias toneladas literalmente flutuar. No entanto, hoje essa função está bloqueada ou distorcida. As altas abóbadas, que antes concediam energia e velocidade, agora são usadas para suprimir a vontade das massas. A acústica das estações no mundo moderno trabalha para criar um sentimento de insignificância no ser humano, oprimindo sua psique com enormes espaços e ruídos caóticos. Utilizamos portais de deuses como nós, de transferência para máquinas primitivas. Mas por que esse sistema deixou de funcionar? A resposta está nas marcas de impacto físico que não podem ser ocultadas sob camadas de gesso. Nas paredes das grandes estações e das fortalezas em forma de estrela, permanecem cicatrizes de um conflito cujo alcance não é documentado em nenhum livro oficial de história, mas cujas consequências vemos por toda parte. Você está pronto para descobrir o que aconteceu com aqueles que controlavam a energia do éter e quais vestígios de guerras estelares ainda estão guardados nas fachadas de granito de nossas cidades? Rastros de destruição, que costumamos atribuir ao tempo ou à erosão, ao serem examinados com atenção, revelam uma verdade assustadora sobre o fim de uma grande civilização. Antigas estações de trem e fortalezas em estrela ao redor do mundo guardam em seus corpos de granito cicatrizes que não podem ser causadas por canhões comuns ou incêndios. Um pesquisador atento notará em grandes blocos de pedra marcas de um impacto térmico de poder inacreditável. Granito derretido que, em sentido literal, escorreu pelas fachadas, transformando-se em uma massa vítrea. Para que o granito comece a derreter, é necessária uma temperatura superior a 1.200 graus Celsius, algo que não pode ser alcançado com a queima comum de madeira ou até mesmo carvão em um incêndio nas ruas. Esses danos são seletivos e lembram a aplicação de armas de plasma ou laser de alta tecnologia. Em alguns locais, vemos cortes perfeitamente retos na pedra e bordas derretidas que indicam que os ataques foram realizados a partir do ar. As grandes estações daquela época, com suas paredes robustas e frequentemente contendo camadas de chumbo em sua alvenaria, podiam servir não apenas como nós de transporte, mas também como abrigos capazes de suportar radiações intensas. O chumbo, que hoje encontramos nas fundações e lajes de edifícios antigos, é frequentemente explicado como uma proteção contra a umidade, mas seu verdadeiro papel pode ter sido o de escudo contra radiações. A escala da limpeza do passado foi colossal. O que a história oficial chama de grandes incêndios do século XIX, que destruíram áreas inteiras em Chicago, Moscou, Boston e Londres, foi na verdade uma destruição intencional de evidências e restos de tecnologias. Sob o pretexto de desastres naturais, os novos senhores do mundo eliminaram a arquitetura incômoda, que não podia ser adaptada às necessidades da nova sociedade primitiva. Os edifícios que conseguiram sobreviver foram submetidos a uma rigorosa reconstrução. Ornamentos foram removidos,
Aberturas desnecessárias foram fechadas com tijolos, estátuas que poderiam contar demais sobre seus criadores foram destruídas. Existimos em um mundo que foi literalmente refeito a partir dos destroços após um conflito global. As elites modernas daquela época atuaram como saqueadores, que tomaram artefatos tecnológicos abandonados e se proclamaram seus legítimos construtores. A história foi reescrita de tal forma que apagou a memória da derrota e daqueles que detinham o poder da energia etérea. Mas o granito lembra de tudo. O impacto térmico que alterou a estrutura da pedra nas fachadas das estações centrais é uma testemunha silenciosa do fim de uma era, quando o céu pertencia não a pássaros, mas a fluxos de energia pura. A consciência de que vivemos sobre as ruínas de um mundo mais avançado transforma completamente a percepção da realidade. Não estamos à beira do progresso. Estamos apenas tentando lembrar o que um dia foi natural para nós. E esse caminho em direção à verdade começa com a compreensão de em que matriz artificial estamos aprisionados. Você está pronto para concluir nossa investigação e descobrir como exatamente foi construída a ilusão em que vivemos e o que realmente esconde o final dessa grandiosa mistificação histórica? Hoje, o estado da nossa civilização pode ser comparado à vida de saqueadores que encontraram uma nave espacial abandonada e utilizam seus compartimentos como depósito de lenha. Nós caminhamos por salões projetados para controlar a energia do universo, enquanto discutimos o atraso do trem suburbano. Essa degradação não foi acidental. Ela é resultado de uma grande mística global que transformou a humanidade em consumidores nas ruínas de sua própria grandeza. A cronologia histórica que nos ensinam é artificialmente estendida para ocultar uma verdade assustadora. A antiguidade não ocorreu há milhares de anos. Ela terminou literalmente ontem. A distância entre a era dos titãs, que construíram estações-palácio, e a nossa realidade é de apenas 200 anos. Para ocultar esse fracasso catastrófico, foi criada a Matriz, uma história fictícia sobre o lento progresso desde comunidades primitivas até a máquina a vapor. Na verdade, estamos testemunhando não uma evolução, mas um retrocesso acelerado. Perdemos os segredos do concreto geopolimérico, da transmissão de energia sem fio e da levitação acústica, substituindo-os pela queima de recursos não renováveis e pelo consumo infinito. As elites modernas parecem ridículas e estranhas em cenários do passado. São apenas inquilinos temporários em edifícios cujo verdadeiro propósito lhes é inacessível. O despertar começa no momento em que uma pessoa deixa de acreditar no que está escrito nos livros didáticos e começa a confiar em seus próprios olhos. Andares cobertos de entulho, enormes vãos de portas, torres, antenas e granito derretido. Isso não são erros de arquitetos, nem caprichos da natureza. São evidências irrefutáveis de que o mundo em que vivemos foi remontado às pressas após uma limpeza global. Aqueles que tentaram preservar a memória da ordem anterior desapareceram nas paredes de instituições fechadas, e seus lugares foram ocupados por novas gerações, desprovidas de raízes e pensamento crítico. A conscientização da realidade provoca um frio, mas esse frio não vem dos arcos de pedra, e sim da compreensão da magnitude da fraude. Estamos aprisionados em um sistema onde os nós de transporte foram transformados em pontos de controle, e os templos da ciência, em museus de ilusões. No entanto, enquanto esses colossos de granito permanecerem de pé, ainda temos uma chance. Na próxima vez que você se encontrar sob a majestosa cúpula de uma antiga estação, não se apresse em olhar para o painel de horários. Levante a cabeça, observe a geometria impecável dos arcos e os mapas estelares nos tetos. Sinta a vibração de um espaço que se lembra de outros donos e de tempos diferentes. Nosso passado não desapareceu. Ele está escondido à vista de todos, esperando por aqueles que encontrarem coragem para reconhecer que somos filhos de uma grande civilização, temporariamente esquecidos de nosso verdadeiro nome. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir
você provavelmente nunca ouviu.